Graça e paz, louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita no meio de nós. A paz do Senhor Jesus, e ela está no meio de nós. Veio eu novamente com um momento com Deus e com muita satisfação, saudando os irmãos que estão aí, do outro lado, eu aqui, junto com o Espírito Santo, para lhe trazer uma pequena mensagem. Você que é verdadeiramente da fé, Você que acredita que Deus existe, que Deus é poderoso, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, esteja conosco, participe conosco desse momento com Deus e vamos ler algo poderoso que está no livro de Isaías, que vai edificar muito a vida do crente. A vida daquele que crê. Quem é crente, pastor? Os que vão na igreja evangélica? Os que carregam a Bíblia e usa gravata? Não. Crente é todo aquele que crê que Jesus Cristo é nosso Senhor. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é nosso Senhor está na lista dele. Religião nós não pregamos, pois não somos religiosos. Nós verdadeiramente somos o poder de Deus. Então, o que você profetiza em religião, a religião que você pertence, aonde você vai, aqui, para nós, não tem nenhuma diferença. A única diferença que tem é que Ele colocou na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê será salvo. Se você acredita que Jesus é o único intercessor, e é o Filho do homem, ou seja, é o Filho de Deus, se você acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e você sabe que só há um Deus e não existe mais nada que tem poder sobre a terra, o céu e o inferno, então você está no reino dos céus. Mas eu sou esquece religião. Nós não pregamos religião, até porque não somos religiosos. Nós somos o poder de Deus. A palavra diz que o evangelho não é religião, é o poder de Deus. E o que eu prego é o evangelho. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe sua vida, e que eu possa estar entrando aí com a sua permissão na sua casa, trazendo uma palavra verdadeira, que não é religião, mas a palavra de Deus. Amado Deus Pai, Santo, de poder e glória, deixe-te orar por todas as famílias, ó Deus, independente da religião, independente do que eles estão praticando, para que eles possam conhecer o verdadeiro evangelho, aquele a qual não julga, mas salva. Assim diz o Senhor: eu ou ninguém julgo, a ninguém vim julgar, mas vim salvar. E ele se juntava junto das meretrizes e dos salteadores, ou seja, os bandidos, as prostitutas, e era acusado por isso. Porque eles diziam: o mestre de vocês come com bandidos e prostitutas. E Jesus respondia: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Louvado sejam essas palavras na nossa vida, porque nós precisamos deste amor, a graça de Deus, a qual não nos condena, mas nos perdoa e nos faz de tudo para nos arrependermos e morar no céu. Graças a Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por esta palavra em Isaías, que pede para que nós venhamos rever os nossos conceitos para com o Senhor, Todos os moradores da terra. A palavra diz exortação e ameaça. Isaías capítulo 1, versículo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende.
Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebeleis. Toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Repito, toda a cabeça está enferma e todo o corpo fraco. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Chagas podre, não espremida, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O óleo é o bálsamo do Senhor, o perdão, a misericórdia. O povo estava em tanto pecado que Deus deu a Isaías uma mensagem para que eles viessem reconhecer a situação que eles se encontravam diante daquele que tudo pode e tudo é. Nesse momento, Isaías está falando para o povo de Israel, ou seja, hoje, para o crente, para nós que cremos no Senhor, não religiosos, mas os que cremos em Deus e sabemos que Deus está em todas as coisas, porque Ele é o Senhor da vida e da morte. Isaías está falando claramente aqui para que ouve o céu e ouve a terra. O que o Senhor está falando para mim, o que o Senhor está falando para você, o que o Senhor está falando para nós. Isaías fala com tanta clareza e com tanta tranquilidade que dá para que nós venhamos perceber que Isaías está tentando de tudo para salvar uma nação, para salvar um povo que está completamente no pecado. A palavra do Senhor é tão forte que ele compara-nos com um animal. E o animal, você sabe que ele tem uma vida, mas não tem uma alma. O animal, você sabe que ele tem uma vida e não tem uma alma, e não tem um raciocínio humano. O único animal que tem raciocínio somos nós. Criação do Senhor. Verdadeiramente somos aqueles que raciocinamos, pensamos e temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, o pecado ou a santidade, céu ou inferno. Está tudo nas suas mãos. Você pode escolher, mas talvez você escolheu hoje fazer outra coisa, né? Antes de prestar a Deus o culto, antes de prestar a Deus o teu corpo em santidade, antes de prestar a Deus a unção com o óleo, você preferiu outra coisa. Primeiro, assim é todo o povo desobediente. Para eles, as coisas da terra é primeiro do que as coisas de Deus. Jesus fala com simplicidade 2 mandamentos que corrige todos os 10. Ele disse: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Todas as outras coisas, todas, vos serão acrescentadas. Outra hora você vai poder fazer, mas nunca coloque na frente de Deus. Eu tenho pregado isso, amados, nas congregações, Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo de Três Rios. Nós somos aqui algumas congregações que Deus tem nos dado, e eu tenho ensinado aos discípulos do Senhor, a qual Deus me deu como mordomo, que nós primeiro fazemos aquilo que Deus determinou, e não importa se dá para fazer o meu depois ou não, deixa para outro dia, mas eu preciso primeiro fazer o que Deus determinou. Mas as pessoas, elas têm uma facilidade de pular isso. Está sempre quebrado, sempre se quebrando, como está escrito aqui. A palavra no 3 diz: o boi conhece o seu possuidor. Está aqui, amados, é Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 3. É muito forte. Daqui, olha. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o crente, o que crer, o que diz ser cristão, o que diz ser de Israel, os Israel de Deus, os separados
do Senhor, não me entende. Eles não me entendem. Eles conseguem passar por cima da minha lei, passar por cima de mim primeiro, para resolver os seus problemas carnais. Coisas do mundo, coisas dos cotidianos, coisas que tu faz daqui ou agora ou depois, eles esquecem que primeiro as coisas do Senhor. Então aqui está falando sobre uma unção que Deus vai colocar, um óleo sobre o corpo e vai tirar toda a inflamação, infecção e todo o inchaço. Só que esta pessoa preferiu primeiro fazer qualquer outra coisa, menos servir ao Senhor, menos ser ungido. E ele fala claramente isso, porque ele fala: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, das sementes de maligno, os filhos corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Ou seja, tem algo que me convém, algo que eu quero muito lá, eu vou. Porque hoje, neste culto, há uma coisa muito grande, há uma maravilha muito grande, eu vou. Ah, hoje não tem, não vou. Ou seja, só busca o Senhor por causa do pão. E Jesus falou claramente para os seus discípulos: esses vieram atrás de pão, eu não vou atender. Fala que eles podem ir embora, porque eles não querem a bênção. Eles não querem somente a bênção, né? Eles querem o pão, nem a bênção eles querem comer, eles querem encher o estômago. Ou seja, se eu venho buscar e não busco o abençoador, eu jamais vou ter a bênção. Primeiramente eu preciso de ter o abençoador e logo em seguida virá a bênção. Por isso, neste momento, no nome do Senhor Jesus, eu vou estar então entrando em uma concepção muito simples e clara, quando ele diz: porque saireis ainda castigando os castigos, se mais vos rebeleis. Ou seja, eu falo, você fica com mais rebelde ainda e eu vou castigar mais ainda. Ele fala: toda a cabeça estará enferma e todo o corpo fraco. E eu tenho visto dentro de muitas congregações no Brasil e no mundo, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que se dão ao Senhor, mas elas estão doentes, elas estão enfermas e elas não são curadas. Por quê? Porque a cabeça delas, está escrito aqui, estão completamente cheia de inflamação. E a palavra diz no 5: porque saireis ainda castigados. Sereis ainda castigados, mais vos rebeleis. Se mais vos rebeleis. Enquanto mais se rebela, mais castigado é. Toda a cabeça estará enferma e todo o corpo fraco, desde a planta dos pés até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão ferida e inchaços, chagas podre, não espremida e nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. Deus chama você para te ungir. Você tem uma unção diária e você não vem na unção, você não recebe a unção, você vai fazer outra coisa, mas a unção você não recebe. Amado, sinto muito. A palavra está escrito clara aqui, com muita claridade. Desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, senão ferida, inchaço, chagas podre, não espremida e nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. Por quê? Porque elas não vieram amolecer, elas não vieram se doar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, clamar ao Senhor e se colocar na posição. Quero te chamar neste momento para se colocar na posição, porque Deus quer fazer uma cura, uma libertação, mas Ele precisa que o teu coração esteja primeiro nele, porque o seu coração está no mundo, o meu coração está no mundo, então Ele não vai nos atender. Que venhamos colocar o nosso coração naquele que pode todas as coisas, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis,
O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, este Deus há de fazer a diferença e fará para aqueles que o servem verdadeiramente no nome de Jesus. Por isso eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, pegar o teu copo com a água e vamos apresentar ao Senhor, como sempre nós fazemos, simbolizando o Espírito Santo, porque o copo e a água, amados, ele não tem o poder. Passará agora que nós vamos apresentar ao Senhor. Deus amado, santo de poder e de glória, apresento ao Senhor, meu Deus, este copo e peço que o Senhor derrama o seu bálsamo, Senhor, verdadeiro, aquele da cura, para tirar a inflamação, a infecção dessa irmã, a inflamação, a infecção desse irmão, essas chagas podres, não amolecidas com óleo, essa rebeldia, essa vontade do mundo, deixando o Senhor para depois. Senhor, derrama a consciência e a sabedoria, que Tu és o Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Derrama aqui, Senhor, porque eu apresento ao Senhor e te peço, consagra no nome de Jesus. Tome desta água pela fé, porque a oração da fé curará o enfermo, no nome do Senhor Jesus. E Mateus, no capítulo 21, do 18, vai estar pregando que ele secou a figueira com a fé. Depois ele ensina que se você acreditar, até o monte se moverá. E no final ele diz que tudo que pedirdes na oração crendo, vos será feito. E nós estamos aqui na oração, crendo. Tome da água consagrada ao Senhor. Ele colocou o bálsamo de cura e de libertação e de entendimento, para que venhamos não estar com a cabeça cheia de chagas e não amolecida pelo óleo do Senhor. Tomei da água com fé, que você possa acreditar nesse ato de fé. É fé, amados, é fé. Através da fé, você pode conseguir todas as coisas. Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, eu te abençoo com as bênçãos que vêm do céu, sobre o pastor Jaci, ministro da palavra, o anjo da igreja Assembleia de Deus, templo do Espírito Santo, em Três Rios. Pai amado, santo de poder e glória, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos que estão na obediência, porque a palavra diz que até o animal, o boi, conhece o seu dono, e até mesmo a jumenta conhece o seu possuidor, mas o povo santo não conhece a Deus. Que nós venhamos pedir misericórdia, perdoa-nos, Senhor, e faça-nos, Senhor, que caia dos nossos olhos as escamas e saia dos nossos ouvidos os tampões que obstruem ouvir e ver e entender a Tua palavra, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe a tua casa, a sua família. Tenha um dia cheio do Espírito Santo e seja maravilhoso o seu dia, no nome de Jesus.